Olá, meus irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos em meu canal em oração. E o objetivo deste canal é fortalecer a vida de todos vocês que, mais uma vez, estão me acompanhando dia após dia neste canal e que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Bom, eu vou pedir para que vocês acompanhem esse vídeo até o final e depois, inscreva aí neste canal, dê um like nesse vídeo e que Deus abençoe grandemente a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Ademir Almeida, eu sou pastor e nesse dia eu estou aqui com o irmão que é uma bênção, que eu louvo a Deus pela vida dele, que é o Joel Brandão. E em um outro momento eu já convidei ele para fazer uma live para casais, e agora eu estou convidando ele para falar sobre um trabalho que ele tem em relação à oração. É um folheto que ele tem escrito e ele vai estar apresentando esse trabalho para nós, ok? Bom, primeiramente eu quero cumprimentar aí Joel Brandão, Deus abençoe grandemente o senhor, viu? Muito obrigado aí por ter atendido o convite. Obrigado, pastor Ademir. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz com o convite do irmão. Já participamos em outra live para casais. E como esse tema maravilhoso nesse seu canal que você criou em oração, é um tema fantástico, maravilhoso, e inclusive é um tema que nós trabalhamos com os casais. Falamos muito com os casais sobre a importância da oração dentro de um casamento, dentro do lar. E quando você me convidou e deu o tema e falou, o tema vai ser sobre oração, eu falei, ótimo, porque é um tema que eu gosto muito, que, aliás, eu assisti a live sua com o pastor Diogo, né? Foi muito legal, muito boa. Até já encomendei o livro com ele lá. E muito bom mesmo. E que nós possamos, nessa live de hoje, estarmos falando um pouco sobre a oração e incentivando você que está nos assistindo pelo YouTube a ou começar a orar, ou então orar mais ainda na sua vida. Obrigado mesmo. Opa, e já que o senhor tocou no assunto aí do pastor Diogo, eu fiz uma live dele sobre este livro, Diagnósticos da Igreja que Ora. E no final desse vídeo, eu vou deixar então um outro vídeo, né, para vocês aí que estão nos assistindo, para vocês assistirem o nosso vídeo que fizemos há algum tempo atrás. Mas o Joel Brandão, ele está aqui e ele vai estar apresentando um trabalho que ele tem feito em relação à oração. É até interessante que é um folheto, né? É um material pequeno, mas é um material que tem um excelente assunto, que é a questão da oração. Na verdade, Joel, é o seguinte, é licenciado Joel, né? Pastor licenciado Joel. Na verdade é o seguinte, eu já vi vários folhetos sobre evangelismo, tratando até mesmo alguns aspectos doutrinários, mas eu vou falar para o senhor, eu nunca vi um folheto da forma que o senhor preparou, né, compilou esse material relacionado à oração. Foi por isso que eu convidei, porque eu achei muito objetivo, muito propício aqui para o nosso canal. E eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para falar um pouquinho sobre o trabalho do senhor. Ótimo, ótimo. Só para quem não me conhece, eu moro na cidade de Limeira, estado de São Paulo, mas atualmente eu estou trabalhando com a Igreja Presbiteriana Independente de Piracicaba. Limeira e Piracicaba é pertinho, 40 minutos de carro, nós estamos lá. Estou trabalhando como licenciado, juntamente lá com o pastor Levi, que é uma bênção. E esse folheto da oração, ele nasceu dentro de uma empresa. Eu fui gerente de uma empresa em Campinas e nessa empresa eu implantei toda sexta-feira um café da manhã com todos os funcionários. Um big de um café da manhã, muito bom o café da manhã. Aquela coisa para melhorar o ambiente, como eu tenho formação de marketing, eu tenho pós-graduação em marketing, administração,
A minha profissão é essa, eu trabalho com isso. E nessa empresa, então, para melhorar o ambiente, melhorar a relação dos funcionários, toda sexta-feira nós fazíamos um big do café da manhã. E o dono dessa empresa, também evangélico, ele um dia falou assim para mim: Joel, muito boa essa ideia de fazer o café da manhã, mas e que tal se antes nós fizéssemos uma oração? Ele só sugeriu fazer uma oração com todos os funcionários. Eu falei assim: olha, além da oração, eu posso dar uma palavrinha rapidinha, 2, 3 minutinhos, e daí nós oramos agradecendo pelo café. Ele falou: ótimo, tal. E aí toda sexta-feira nós fazíamos então essa pequena devocional, fazíamos oração e depois todo mundo comia, tinha muita coisa para se comer, e isso melhorou muito o ambiente da empresa, a produtividade, o relacionamento dos funcionários. Só que toda vez eu falava de oração, 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 e aí eles começaram a me perguntar, os funcionários lá: mas o que é essa oração? O que é isso? E tal, e tal. E assim, aí eu peguei e fui escrevendo. Conforme eu fui falando com eles, eu fui escrevendo, e daí transformou para eles, naquela época, foi um material que eu escrevi, esse folheto, vamos ver se dá para ver bem aqui na câmera, Oração Falando com Deus. Não era assim, né? Ele era num papel comum, aqui que eu deixei ele mais bonitinho. Daí isso aqui foi impresso na gráfica e tal, bonitinho, né? Mas lá na época, eu fiz num papel e dei para cada um dos funcionários. E aí nós estudamos isso junto. E graças a Deus nós tivemos 2 conversões lá. Um rapaz que, imagina aquela pessoa que você diz, esse nunca, jamais irá se converter. No armário dele, por exemplo, era aqueles armários grandes de metal, né? Só tinha bebidas alcoólicas, pinga, uísque e revistas pornográficas, mas não era revista, como que fala, simples, não, só de mulher nua, não, era aquelas terríveis, aquelas revistas assim que, nossa, e esse rapaz se converteu. Ele se converteu, a esposa se converteu, e hoje ele é um missionário numa igreja lá em Campinas. E aí eu peguei, e Deus tocou no meu coração, Deus falou assim: publica esse folheto. Só que eu não tinha dinheiro na época, eu falei: nossa, fica caro, porque isso aqui é um material caro, e eu falei: não vou publicar só um, né? Vou publicar bastante. E Deus falou claramente assim comigo: publica, que eu vou providenciar o pagamento. Eu consegui uma gráfica e expliquei para o dono da gráfica, um conhecido meu, falei assim: olha... Caiu? Aí entrou. Tinha saído. Eu continuo, posso continuar de onde eu estava? Depois você diz. Voltou a conexão. Então, eu vou voltar aqui. Eu conversei com o dono da gráfica e falei para ele que eu gostaria de publicar 10 mil folhetos desse. Ele me passou o orçamento e eu falei para ele: mas eu não tenho dinheiro para pagar. Ele falou assim: pague do jeito que você puder e do jeito que você quiser. E eu falei: e agora? Como é que eu vou fazer para pagar 10 mil folhetos? E o meu propósito não era cobrar de ninguém esse folheto, era distribuir gratuitamente. Quem quisesse, as igrejas, esse rapaz que se converteu, por exemplo, ele pegou acho que uns 200 folhetos e saiu evangelizando, distribuindo o folheto. Bom, o que eu posso dizer para você é o seguinte: no dia que 30 dias que ele me deu prazo, ele dividiu para eu pagar em 3 vezes, 30, 60 e 90 dias. Quando deu 30 dias, os irmãos foram dando oferta voluntariamente, eu não pedi para ninguém, as pessoas foram dando. Eu tinha o dinheiro para pagar a primeira parcela, 60 dias a segunda parcela, 30 dias eu quitei o pagamento com ofertas. Pessoas davam 10, outro dava 5, outro dava 50, e ficaram sabendo, foi circulando o Brasil todo, eu fui mandando para muitas igrejas, para muitas pessoas, e as pessoas depositando, mandando ofertas. Quando eu vi, estava pago o folheto. Então, e depois disso nós fizemos mais 2 edições. Então, nós rodamos 30 mil folhetos desse daqui. E esse aqui eu acho que é o último, eu não tenho mais nenhum.
e eu gostaria de rodar de novo, né? E foi uma grande bênção, receber e-mails do Brasil todo. Eu recebi e-mail, por exemplo, de um casal, de uma pessoa que disse que eles evangelizaram o irmão da mulher muitos anos e eles tinham desistido de evangelizar. Eles falaram, não dá, ele é coração duro, é difícil, estamos perdendo tempo. E quando ela recebeu esse folheto na mão dela, ela achou bonitinho, achou legal e deu para o irmão dela. E o irmão dela se converteu lendo o folheto. Por quê? Porque o folheto ele fala de oração, mas ele coloca alguns pontos. Por exemplo, o que é orar? Uma pessoa começa a ler aqui e fala, orar é falar com Deus de uma maneira simples, prática, objetiva, sem nenhum retoque especial e sem nenhuma linguagem refinada. O leitor ele vai lendo, ele vai se identificando. Aí tem o segundo tópico, por que orar? Por que a gente ora? E aí eu escrevi, como pai que ama e ama muito. Então, aí temos um outro tópico, como orar? De repente, muita gente não sabe como orar. E isso tudo eu fui escrevendo por causa dos funcionários lá da empresa. Eles me perguntavam, mas como que eu vou orar lá em casa sozinho? Então aqui, né, como orar? A oração deve ser dirigida a quem? E aí eu coloquei alguns pontos que são importantes, que muitas vezes as pessoas ficam com dúvida. Por exemplo, o único que intercede por nós é Jesus Cristo. Isso está na Bíblia. O único mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo. Está na Bíblia. O único advogado que temos junto a Deus é Jesus Cristo. E os textos bíblicos. Então as pessoas foram lendo isso e foram se convertendo, foram conhecendo a Jesus. Outro tópico, quando Deus escuta as nossas orações? Será que Deus escuta todas as orações? Depois, e aí o último tópico é, podemos usar orações feitas por outras pessoas? Será que eu devo ficar repetindo? Só porque o irmão, o pastor Ademir, ora bonito, eu vou copiar a oração dele e vou repetir igualzinho o que ele fez? Então, tudo isso está nesse folheto. E aí por isso que foi uma bênção. Foi assim, gente, eu recebi e-mails do Brasil inteiro e pessoas que... Isso antes do advento do WhatsApp. Tanto é que aqui eu só coloquei o e-mail. As pessoas se comunicavam comigo através do e-mail. Então, você que está nos assistindo, e se você quiser receber o PDF, eu não tenho mais o e-mail, o folheto físico. Vou orar para que Deus nos dê condição de rodarmos novamente mais 10 mil folhetos, mas eu tenho o PDF. Se você quiser receber o PDF e passar esse PDF para alguém, você mesmo pode imprimir, você pode distribuir do jeito que você quiser, não cobro absolutamente nada, nenhum centavo, é só você mandar um e-mail. O e-mail é orandomais@yahoo.com.br. Facinho, orandomais@yahoo.com.br. Depois o pastor Ademir coloca um link aí na descrição para o pessoal mandar um e-mail, manda um e-mail, com o maior prazer eu te mando o PDF e você pode usar o PDF à vontade. Ele serve, esse folheto, para evangelizar, para os irmãos que já são crentes e que muitas vezes não sabem como orar, ficam com dúvidas com relação à oração, porque infelizmente eu já ouvi até de crentes, até de pastor, pasme, de que a oração não serve para nada. A oração são palavras só para nós. Não vai acontecer nada e a pessoa fala, não perca tempo orando, faça outra coisa que é melhor. Eu já ouvi isso de pastor. Então é terrível. E aí muita gente hoje em dia, infelizmente, não tem a prática da oração. Então é esse o objetivo do folheto, que as pessoas despertem o desejo de orar. Seja quem não é crente, quem não tem Jesus no coração, ou seja, quem já tem Jesus na sua vida. Amém. E é um folheto, vamos dizer assim, bem prático, né? Simples, mas profundo nos escritos, até porque o conteúdo é extremamente bíblico, ou seja, tudo aquilo que o Joel Brandão está abordando no folheto tem uma base bíblica e é justamente para
dar um norte, né, para aquelas pessoas que estão precisando. E é interessante que a Bíblia já trata sobre esse assunto, sobre a questão de nós, assim, realmente aprendemos a orar, né, nesse sentido. Tanto que em Lucas capítulo 11, versículo 1, os próprios discípulos, os discípulos, né, eles pediram ao Senhor, olha, Senhor, ensina-nos a orar. Então, esta não é uma dúvida somente para você que está nos assistindo. Essa dúvida existe aí, talvez, né, na vida de milhares de pessoas, e também essa dúvida existiu no coração dos discípulos. Então, é muito bem-vindo o seu trabalho, viu, Joel? É um material excelente, e o assunto... eu te mandei o PDF, né? Então você já deve ter, você olhou o PDF aí, né? E eu coloquei aqui no folheto, por exemplo, tem um dia certo e um lugar certo para orar? Claro que não. Claro que não. Tem gente que acha assim, não, vou lá na igreja, porque na igreja... Sim, na igreja é um lugar onde nós reservamos um dia, um local, mas não precisa ser só na igreja. Ah, mas tem que ser o pastor que ora por mim, uma oração forte? Não. Você aí na sua casa, eu coloco aqui no folheto, no trânsito, você mora numa cidade aí menor do que Limeira, aqui nós temos já congestionamento terrível. Tem um lugar aqui que você vai passar aqui, às vezes fica meia hora parado no trânsito. Então, ao invés de ficar reclamando, ficar buzinando, ora, usa esse momento. Você vai na fila do banco, ora. Você vai fazer alguma coisa que você vai ficar parado, use esse tempo para oração. Então, não é só na igreja, não é só de domingo, não é só com o pastor. E isso é colocado, por isso que eu falei que incentiva as pessoas a orarem e a terem uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Deus é o nosso Pai. E ele gosta muito de ouvir a nossa voz. Eu sou pai, você também é pai, né? E a coisa que eu mais gosto, eu tenho 2 filhos, é ouvir quando eles chegam e falam, pai, ou quando eles me ligam, ou quando mandam mensagem, né? É a coisa assim, o meu filho mais velho, só para me encher as paciências, ele falou, Joel, e eu faço de conta que não ouço, né? Porque dele eu não quero ouvir Joel, dele eu quero ouvir pai, papai. Para mim, assim, Joel é para as outras pessoas, para ele não, para ele, mas ele faz isso só para me encher as paciências. Então Deus também é assim. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir porque ele tem prazer quando os seus filhos falam com ele. Amém. É isso aí. Inclusive, o Joel, ele estará conosco em outro momento, em um outro vídeo neste canal, em que ele estará falando sobre a questão da oração como um estilo de vida. Então, em breve aí, vocês que estão nos assistindo, vocês terão acesso a este vídeo, ok? Mas, Joel, Deus abençoe grandemente aí pelo trabalho do Senhor, viu? E que Deus continue usando, né, o Senhor aí para realizar outros trabalhos e que esse folheto aí alcance as nações, né, alcance as pessoas para a glória de Deus. Deus abençoe. Às vezes, nós estamos em pleno 2021, muita gente fala assim, mas folheto não usa-se mais, folheto, né, para que folheto? Gente, eu tenho um amigo meu que eu dei para ele um pacote, ele quis um pacote, cada pacote vinha uns 100 folhetos, né? Uhum. E ele falou, Joel, me dá uns 300 pacotes, 300 folhetos aí. Eu falei, poxa, como é que você vai distribuir esses folhetos? Sabe qual que era a tática dele? Ele viajava muito, todo dia ele viajava, e aqui na nossa região tem muito pedágio, né? E ele deixava o folheto na porta do carro. Então ele fazia questão de pagar o pedágio e dava um folheto para a pessoa que estava ali cobrando o pedágio. E com isso ele distribuiu os 300 folhetos só nas cabines de pedágio. E eu tive um retorno de uma pessoa que se converteu lendo o folheto através desse trabalho dele, de só distribuir o folheto no pedágio. Imagina aquelas pessoas que de repente não tem o que fazer. Hoje em dia a gente usa o WhatsApp, mas a pessoa não quer ler e pega um folheto desse na mão e ela conhece a Jesus como Salvador através de um folhetinho desse. Então,
para mim não tem, por isso que quando Deus me tocou, Deus falou assim, não cobre nada, você vai fazer isso, vai entregar de graça, e as pessoas davam oferta da maneira que queriam. Então, para mim foi assim, uma bênção muito grande, saber que pessoas conheceram a Jesus através desse folheto. Então, você que está nos assistindo, se você se interessou, quer o folheto em PDF, manda o e-mail orandomais@yahoo.com.br. Se quiser me achar pela Facebook, procure Joel Brandão de Oliveira, tem mais um sobrenome aí, Joel Brandão de Oliveira, ou se você que é amigo do Ademir, do pastor Ademir, pode entrar através do Facebook dele, você vai me achar lá, e pode me adicionar, a gente se conversa via Facebook. Eu entro uma vez por dia só no Facebook, viu, gente? Então, eu não sou de ficar muito no Facebook. Mas manda um e-mail, a gente se conversa, e para mim vai ser um prazer muito grande passar isso que Deus me deu. Foi Deus que colocou, Deus que me capacitou para isso, e já foi usado como bênção, e tenho certeza que vai ser bênção na vida de outras pessoas. Obrigado, pastor Ademir. Amém. E é um folheto específico, né, na área de oração, tem milhares de pessoas que têm interesse sobre este assunto, e realmente, quando elas pegarem estes folhetos, elas vão se sentir tocadas por Deus. Particularmente, também, eu gosto de evangelizar entregando folhetos. Na igreja onde eu sou pastor, nós usamos aí folhetos da igreja personalizados para evangelizar. E sempre quando eu viajo, também nos pedágios, eu gosto sempre de estar entregando os folhetos. Então, eu creio que Deus pode realmente tocar em pessoas através de folhetos. Aliás, eu lembro muito bem que certa vez, há muito tempo atrás, eu estava numa igreja lá em Castanheira, no Mato Grosso do Norte, e eu era adolescente ainda, né, naquela época, e eu lembro muito bem que a gente foi num culto lá na Igreja Batista, na primeira Igreja Batista de Castanheira. De repente, eu estava, assim, um pouco desanimado, com alguns conflitos pessoais, e aí eu baixei a cabeça, assim, de repente, tinha um folhetinho todo amassado no chão. Eu peguei aquele folheto e estava escrito assim, olha, ei, alguém se importa com você. Aquelas palavras até hoje, e faz anos, né? Eu não me esqueci mais. Então, Deus pode... Só o ato de a gente entregar, né? Deus já mexe, né, com a pessoa, né? É algo inédito. Então, se você que está nos assistindo, você tem vontade de evangelizar e você gostaria de evangelizar com algo focado, né, nesse aspecto da oração, entre em contato com a sua licenciado, Joel Brandão. O endereço dele, né, online, está aqui na descrição desse vídeo. E entre em contato com ele e você vai receber maiores informações sobre este material que ele está divulgando, ok? Mesmo porque, né, pastor Ademir, nós estamos vivendo agora um momento terrível, né, e todo mundo, quantas pessoas não pedem para nós, ore por mim, ora por mim. Eu oro, eu falo para a pessoa assim, com certeza, vou orar por você, mas aí eu já disse para algumas pessoas, mas você mesmo pode orar. Eu posso orar? As pessoas até falam assim, mas Deus vai ouvir a minha oração, né? E eu falo, claro, Deus vai ouvir. Então, se de repente você tem um folheto desse na mão, alguém pede para você orar, sim, ore por ela. Mas aí você mesmo fala, você pode orar na sua casa, e dá o folheto, e a pessoa vai ler, e vai aprender a orar em casa, e vai ver que oração não é algo estrondoroso, como se dizem por aí, não. Deus, ele está a todo momento nos ouvindo. Então, é um momento agora muito propício, vamos dizer assim, para nós evangelizarmos. Rapidamente, deixa eu contar um caso que aconteceu recentemente. Eu estava na feira aqui em Limeira, não sei se aí na sua cidade, você que está nos assistindo, na sua cidade tem feira que tem pastel, para comer pastel, né? Aqui tem, e eu amo comer pastel da feira. E eu estava um dia lá comendo um pastel, e eu vi um senhor mesmo, mas muito velho, dando um papelzinho para as pessoas, com um sorriso no rosto. E ele chegou perto de mim, e ele disse assim, você aceita um folhetinho sobre Jesus? Eu disse, claro, aceito sim. Mas, gente, ele escreveu à mão e tirou xerox.
e estava distribuindo. Eu falei assim para ele, eu posso transformar isso num material gráfico, que eu trabalho com publicidade? Ah, mas custa caro. Eu falei, não, eu vou doar para o senhor. Eu quero fazer um presente para o senhor. E fizemos. Eu peguei o escrito dele à mão, xerocado, transformei num folhetinho, rodamos 5.000 folhetos, arrumamos algumas pessoas que prontamente quiseram ofertar, fui levar para ele, um senhor, daí eu conheci melhor ele, 95 anos de idade, e ele todo dia, ele saía distribuir folhetos, e ele contando que ele começou uma igreja do zero, e hoje uma igreja muito grande em Limeira, através de folhetos, de um em um. Então isso ainda não caiu de moda, não. Apesar que hoje nós estamos na modernidade, estamos na era digital, mas as pessoas ainda pegam um papelzinho na mão, leem, e Deus ele usa, às vezes, um folheto amassado que está no chão para alcançar alguma pessoa, a pessoa vai abrir aquilo, vai ler e vai ser transformado. Então, como eu trabalho, estou nessa área de marketing, de mídia, já há quase 30 anos, a minha opinião, eu sou favorável a que nós usemos de tudo que Deus... Agora, você está com o canal YouTube, há uns anos atrás não existia isso. Então, nós devemos usar todos os meios de comunicação, inclusive os velhos e antigos folhetos. É verdade. É isso aí. Eu não estou com alguma aqui agora, mas realmente são materiais que valem a pena para evangelizar, né? A questão dos folhetos. Bom, você que está chegando agora no YouTube, você não caiu aqui de paraquedas. Foi com o propósito que você está nos assistindo e eu gostaria que você voltasse aí o vídeo lá do comecinho e confira esse depoimento e também a fala do Joel Brandão, que é um pastor licenciado para a glória de Deus, e aonde que ele está falando sobre o trabalho dele de oração em relação ao folheto, né, que ele tem sobre oração. Então, assista o vídeo aí, que Deus abençoe sua vida. Mas, eu vou pedir aí, o folheto aí, olha que bonito. Eu vou pedir, então, para o pastor aí, Joel, é o seguinte, faça uma oração, então, né? De repente, temos pessoas aí que gostariam de escrever, gostariam de lançar algum material, que seja em livros ou folhetos. Eu gostaria que o senhor orasse aí, em primeiro momento, pedindo a graça de Deus sobre a vida de pessoas, né, que estão nos assistindo e, de repente, elas chegam também a esse ponto. Olha, eu queria também escrever, eu também gostaria de alcançar vidas através de um folheto ou livros. E eu vou pedir, então, para o senhor estar orando por essas pessoas, né? E depois, se eu quiser orar sobre algum outro assunto, fique à vontade. Então, nós estaremos fechando por aqui, então, com esta oração. Receba aí, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, então. Querido Deus, nosso Pai amado, Deus todo-poderoso, te louvamos, te bendizemos, Pai, por esse dia que o Senhor fez, que o Senhor nos deu. Te agradecemos porque hoje nós temos essa tecnologia moderna, a internet, o YouTube, e através desse canal nós podemos atingir muitas e muitas pessoas, e o Senhor pode falar através das palavras aqui no coração de quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo nesse momento. E em nome de Jesus, Pai, eu clamo por cada vida, por cada pessoa que tem um sonho, de repente, de escrever alguma coisa, um livro, um folheto, que o Senhor esteja capacitando, iluminando, derramando a graça do Espírito Santo sobre cada um, e que todo o material produzido seja para a tua honra e para a tua glória, para a edificação das pessoas, para o evangelismo, para que muitas pessoas venham conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Te peço que o Senhor esteja abençoando as pessoas agora que estão enfrentando dificuldades, problemas, nesse momento difícil que estamos passando de pandemia. Que o Senhor derrame a tua bênção, o Senhor derrame a tua cura, o Senhor derrame a tua proteção sobre cada vida que está agora conosco aqui nesse canal do YouTube. Também abençoe o pastor Ademir, a sua família, a sua esposa, seus filhos, sua filha, sua igreja, o seu trabalho, o seu ministério, que tudo o que ele fizer seja abençoado por ti,
que o Senhor esteja derramando a tua graça, o Senhor esteja mostrando para ele que esse trabalho que ele está fazendo não é em vão, pelo contrário, dará muitos e muitos frutos. Nós oramos agradecidos e confiados no nome de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, viu, pela participação do senhor, pelo senhor ter aceitado aí prontamente o convite, e eu espero o senhor aqui em outra oportunidade, viu? Deus abençoe. Amém. Eu que agradeço. Deus abençoe também, pastor Ademir, e Deus abençoe a todos que nos assistiram. Amém. Deus te abençoe, querido, e até o próximo vídeo, querendo o Senhor. E não se esqueçam de inscrever aí no canal. Até mais.